Olá, esse vídeo eu tô gravando em resposta a uma pessoa que estava assistindo alguns vídeos aqui no YouTube e me pediu algumas sugestões para o início da sua vida profissional. Então ele estava dizendo que ele está passando por uma situação muito parecida com, tenho certeza, com vários psicólogos daqui que estão no início da profissão, atendendo poucos pacientes ainda na clínica e não sabem muito bem qual rumo seguir aí para se fixar na sua profissão. Bom, eu quero falar uma coisa bem importante que eu tenho visto em todos esses anos como supervisora, acompanhando psicólogos iniciantes, é que um erro que a maioria dos psicólogos iniciantes comete, que eu vejo que é um erro comum e que acaba dificultando muito a sua vida profissional, é que quando a pessoa começa a atender como psicólogo clínico, é normal, é esperado que no primeiro ano você não vai ter uma grande quantidade de pacientes, mesmo que você seja um excelente psicólogo, mesmo que você tenha tido uma boa capacitação durante a sua graduação, no primeiro ano você pode ter certeza que você não vai ter um rendimento alto, às vezes você vai ter um rendimento só para pagar as contas do consultório, e isso é normal com praticamente todos os psicólogos recém-formados, mesmo os melhores psicólogos, aqueles que depois vão ter um rendimento alto. E o que acontece? Muitos psicólogos recém-formados se sentem com autoestima baixa em função disso, acham que na verdade no início da profissão já deveriam estar com mais pacientes, e aí se sentem mal por isso, por estarem com poucos atendimentos, por não estarem com rendimento alto, e acabam diminuindo o investimento que fazem na profissão. O que é investimento na profissão? É a gente ler, estudar, fazer supervisão com um bom profissional, com um bom psicólogo que possa te ajudar a ser um melhor psicólogo ainda para esses poucos pacientes que você está atendendo, né? Também você fazer terapia, sua terapia pessoal, porque quanto mais a gente faz a nossa terapia, melhor a gente está para atender os outros pacientes. Então a nossa ferramenta principal é o nosso lado emocional, o que a gente conseguiu trabalhar na gente. Então quanto mais você fizer a sua terapia pessoal, também você está investindo, né? Então isso é um investimento na profissão, você ter esse tempo para realmente se dedicar para a sua profissão. E o que eu vejo que é o maior erro de psicólogos recém-formados é que eles acham que tem poucos pacientes, então eu não vou me dedicar muito, eu vou esperar até que eu tenha mais pacientes. Só que se você não se dedicar nesse primeiro ano, no segundo ano de recém-formado, você não vai conseguir aumentar a sua agenda, você não vai ter mais pacientes, né? Se você não fizer esse investimento na sua profissão nesse primeiro ano, depois você não vai ter. Então as pessoas ficam muito frustradas porque elas acham, poxa, eu vou esperar para pagar uma supervisão só depois que eu tiver mais pacientes, mas é justamente isso que vai te trazer mais pacientes. Então eu quero deixar essa dica importantíssima, a gente pense no primeiro ano e talvez no segundo ano depois de formados como uma espécie de uma residência que vocês estão fazendo, de um estágio. Então, se você tem 2 pacientes, se você tem 4 pacientes, ótimo! Aproveite o máximo para estudar bem esses pacientes, faça a supervisão desses pacientes, faça a sua terapia pessoal para você se qualificar para ser um ótimo psicólogo para esses pacientes, porque eles vão te indicar outros e assim você vai estar crescendo, né? Veja esse primeiro ano não como um ano que você vai ter que ter rendimento, mas como um ano como uma espécie de uma residência, que agora sim você vai investir realmente na clínica, para quem está na clínica, claro, que agora você vai investir nas suas abordagens, que agora você vai estudar com profundidade. Então veja dessa forma, que aí sim você pode se qualificar e aí depois nos outros anos crescer mais na sua profissão. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e se tiverem algum comentário, escrevam por aqui. Um abraço.